Dia Paraná. Oferecimento. Viscardi faz muito mais por você. Sattrac, proteção completa para seu veículo. E Unimed Londrina, quem tem, tá tudo bem. Eu gosto, né? Aqui é muito tranquilo, né? É da gente, a gente fica tranquilo aqui, né? Minha mãe ficou internada 21 dias. Eu recebia 3, 4 ligações de hora em hora das pessoas daqui, querendo saber dela. Então a gente tem amor nessas pessoas também. Isso não tem preço? Não tem. Não tem preço, não. A gente se transformou numa família. Muito bom dia para você. Já viu um pouco do que vem por aí? Em mais uma reportagem pelos distritos da nossa cidade, marcando os 60 anos da RPC Londrina. Por aqui, norte do estado, com céu azul, tempo firme, as temperaturas vão cair bastante nas próximas horas. Agora, termômetros em Londrina na marca dos 16 graus. Ventou forte ao longo da noite e em algumas regiões do Paraná tivemos estragos, como a cobertura deste posto de combustíveis, que acabou arrancada. O Meio Dia Paraná vai trazer também as novidades sobre o funcionamento de mais semáforos e os preparativos para o início das obras de modernização do aeroporto de Londrina. Vamos falar ainda dos impactos para os contribuintes com o aumento no número de vereadores e dos salários dos políticos. E tem muito mais no Meio Dia Paraná desta quinta-feira, 13 de julho de 2023. Agora, 11h49. Policiais civis estiveram nas ruas hoje cedo para mais uma operação, desta vez contra o crime de extorsão. Policiais nas ruas, logo cedo. Assunto para Mônica Dal, seja bem-vinda. Boa quinta-feira para você. Obrigada, Alberto. Ótima quinta-feira a você e para todos. Um bom dia. Falando dessa operação, então, ela foi deflagrada pelo setor operacional da Polícia Civil e prendeu 2 pessoas suspeitas desse crime de extorsão. De acordo com o delegado, como essas 2 pessoas agiam, são 2 irmãos. Eles conheceram a vítima em um restaurante aqui da nossa cidade e essa pessoa frequentava bastante este local e acabou dando várias informações pessoais para uma dessas pessoas que foi presa. Com essas informações em mãos, ele descobriu o telefone deste homem e começou a realizar ameaças. E, claro, iniciou também vários pedidos de dinheiro. Foram 4 transferências bancárias que totalizaram R$2.000. A gente vai acompanhar agora mais detalhes na entrevista do delegado Matheus Prado, que comandou essa operação. Logo em seguida, ao encerramento do seu trabalho ali naquele local, parou de trabalhar aqui naquele lugar, entrou em contato com essa vítima através de um telefone anônimo e passou a exigir valores, vantagens indevidas, alegando que tinha conhecimento sobre a vida pessoal dela, sabia quem era a esposa, quem eram os filhos, e que se não pagasse, que essas pessoas ali sofreriam as consequências. Então, a vítima, com receio de que esse mal se concretizasse, acabou atendendo ali às exigências. Então, um primeiro depósito foi feito para um destinatário específico, que é justamente um desses indivíduos que foi preso na data de hoje. Então, essa vítima acabou sofrendo ali cerca de 5 extorsões, efetuou todos os pagamentos que foram exigidos.
Então, como o delegado disse, foram 5 pagamentos que totalizaram R$2.000. Essas 2 pessoas permanecem presas e a investigação continua até para a polícia entender se há outros envolvidos neste crime. Agora, a gente dá algumas orientações também que foram trazidas pelo delegado Matheus Prado. Quanto a esses crimes de extorsão, é muito importante que as pessoas não confiem em qualquer pessoa, que não passe informações pessoais assim que acabe de conhecer as pessoas, justamente para evitar esse tipo de crime. Alberto. E, Mônica, ao longo da semana você também acompanhou trabalhos da Polícia Civil em relação ao tráfico de drogas, em drogas enviadas pelos Correios. E tivemos mais uma apreensão? É isso, Alberto. Primeiro a gente fala de um desdobramento daquela operação que falamos no início da semana, a Operação Postal. Nós falamos também aqui no Meio Dia Paraná que as investigações iriam continuar porque a polícia quer chegar também nos fornecedores que moram em outros estados. Mas para isso eles precisam localizar os compradores. Então a gente destaca, que ontem 2 pessoas foram presas por estarem comprando drogas pela internet. Além disso, a polícia apreendeu um veículo, uma arma de fogo e também munições. Vocês estão acompanhando novas imagens do Nico, que é o cão farejador da DENARC. Isso porque ontem essa equipe esteve novamente na central de distribuição dos Correios e, como vocês viram, o Nico localizou mais drogas. Dessa vez, ele localizou óleo de maconha em uma dessas caixas que chegaram no centro de distribuição dos Correios aqui em Londrina. A gente tem a nota aqui também dos Correios sobre isso. Eles disseram que o trabalho é sempre em parceria com os órgãos de fiscalização e controle para evitar esses crimes. A Polícia Civil, então, continua de olho nessas pessoas que estão fornecendo e comprando as drogas pela internet. É com você, Alberto. Obrigado, Mônica. Parte do tronco de uma árvore atravessou um carro hoje de madrugada. Foi na BR-376, entre Mauá da Serra e Ortigueira. A própria vítima acionou os bombeiros e informou que um galho caiu e atravessou o carro durante a ventania. O veículo seguia de Santa Catarina para Maringá e ficou parcialmente destruído. O motorista, de 46 anos, se machucou e foi encaminhado para o Hospital da Providência, em Apucarana. Por causa desse acidente, parte da pista da BR-376 ficou parcialmente interditada e foi sinalizada pela Polícia Rodoviária Federal. Agora, situação normalizada por lá. E com o tempo instável, choveu nas últimas horas, ventou bastante, aumenta a preocupação também com o abre e fecha do aeroporto, dos pousos e decolagens suspensos por falta de equipamentos mais modernos para auxiliar nessas operações. Um projeto de modernização foi divulgado dias atrás e temos novidades. Começou a montagem do canteiro de obras no nosso aeroporto. Assunto para Kathleen Tanan também ao vivo, ela que está ali no aeroporto Governador José Richa. Bom dia para você, seja bem-vinda. Onde fica esse canteiro de obras e quais as próximas etapas desse trabalho? Oi, Alberto, um ótimo dia para você, uma ótima quinta-feira a todos. Nós estamos bem em frente a esse local onde o canteiro de obras está sendo preparado para a chamada fase 1B, que seria aí na prática a segunda fase de mudanças no aeroporto de Londrina com obras mais complexas. Por isso da necessidade da montagem desse canteiro. Vou dar licença aqui, só para mostrar para vocês. É uma área que tem tela e ali para dentro existem, alguns imóveis, a gente até pode dizer, sendo levantados justamente para a utilização dos operários que vão trabalhar nas mudanças aqui no aeroporto de Londrina. Onde fica esse canteiro para localizar o pessoal aqui da cidade, ou quem está assistindo Meio Dia Paraná não é daqui? Quando o pessoal chega aqui no aeroporto de Londrina, eles estacionam no local de embarque e desembarque de passageiros, bem em frente às portas principais do aeroporto. E alguns, às vezes por ter que esperar um pouco mais a aeronave, eles passam essa parte de embarque e desembarque, tem uma curvinha e estacionam. E é bem nessa parte de estacionamento, bem ao lado, onde o pessoal encontra, então, esse canteiro de obras que está visível. Qualquer pessoa que passe aqui pela calçada, consegue ter visão para esse local. Até para a gente explicar um pouquinho mais e relembrar essas obras, falei do canteiro sendo montado para a fase 1B. O que seria a fase, então, 1A?
São obras consideradas de melhoria também, só que de menor complexidade. De acordo com a assessoria até de comunicação da CCR Aeroportos, que assumiu o aeroporto de Londrina no ano passado, a informação é a seguinte, que eles fizeram nessa primeira fase, a fase 1A, as obras de ampliação no terminal de passageiros de 348 metros quadrados para 630, um pouco mais, na verdade, 630 metros quadrados, que é aquela área de desembarque. Essa obra foi feita ainda no ano passado. Além disso, fizeram melhorias no sistema de ar-condicionado, construção de novos banheiros, melhoria de equipamentos que estavam defasados e pinturas. Isso foi finalizado até este ano, né? E quais são as obras da segunda fase que será necessária a utilização desse canteiro de obras? São as obras que a gente vê nessas imagens, fotos que foram divulgadas, parte pela Prefeitura de Londrina, parte o Meio Dia Paraná teve acesso, e mostram justamente mudanças na estrutura interna e externa, inclusive onde estacionam as aeronaves, onde está diretamente os passageiros, e a gente tem uma arte aí só para pontuar para vocês essas modernizações. Então são 2 novos acessos de embarque, terminal de passageiros aumentando para 8.000 metros quadrados, ampliação em 600 metros da pista de pousos e decolagens e ainda a instalação do ILS para orientação de aviões. A Prefeitura precisa liberar os projetos para essas obras começarem e também os alvarás, tanto da obra como alvarás de meio ambiente, porque será necessário o corte de algumas árvores para ampliação do pátio das aeronaves. Está aí, Alberto, a atualização dessas informações. Agora o aguardo do início dessas obras. Comunicação da CCR ainda não informou quando as obras vão começar, mas o canteiro está quase pronto por aqui. Obrigado, Kathleen. O prazo para a conclusão dessa primeira etapa das obras, então, é o final de 2024. 11h58. Moradores em situação de rua que viviam em barracos em calçadas da Avenida Cruzeiro do Sul voltaram a circular e até a permanecer ali em alguns pontos desse local. Ontem teve uma operação da Guarda Municipal e a Mônica retornou hoje à Avenida Cruzeiro do Sul para conferir como está a situação. É isso mesmo que você disse, Alberto. Quando eu e o seu chegamos por lá, nos surpreendemos. Isso porque ontem ocorreu, então, essa operação de desocupação, que teve o apoio da Guarda Municipal, mas foi uma operação pedida pela Secretaria de Obras justamente para liberar o tráfego da Avenida Cruzeiro do Sul. O trânsito ali está normal, mas nós reparamos hoje cedo que uma pessoa já voltou para lá. E essa pessoa colocou até mesmo uma lona já para dormir naquele local, e é sim uma pessoa que já estava lá há algum tempo. Também reparamos uma cena bastante curiosa. 2 homens chegaram por lá e começaram a medir aquela calçada onde estavam os barracos. Eles estavam também com um carro que tinha madeira. A gente questionou a prefeitura para saber se era algum serviço da administração municipal, mas eles disseram que não. Então a gente não sabe se essas pessoas são ainda aqueles que moravam por lá e estavam medindo para que os barracos voltassem. A gente não teve essa certeza, tanto porque eles não falaram com a gente. Questionamos a prefeitura, através da assessoria de imprensa, sobre a volta dessas pessoas para aquele local. Eles mandaram uma nota dizendo o seguinte: com relação à desobstrução da Avenida Cruzeiro do Sul, a Guarda Municipal, Secretaria de Obras e CMTU continuam monitorando a via. A Prefeitura disse também que não será permitido o uso indevido das calçadas e o canteiro central. Caso isso volte a ocorrer, os responsáveis serão alertados e o barraco removido. Mas ao longo da manhã a gente não acompanhou nenhuma fiscalização por lá para evitar que esses barracos voltem. Também lembramos, então, que houve essa operação de desocupação ontem, com os tratores destruindo aqueles barracos para a liberação da via. Há também uma nova sinalização por lá, além de limpeza. Agora, Alberto, siga de olho para ver se essas pessoas vão voltar para aquele local. Aí, Cruzeiro do Sul fica ali paralela a Tiradentes, pertinho do futuro viaduto da PUC. Em relação aos totens de segurança, Mônica, ontem você trouxe novidades por aqui e tem mais aparelhos sendo instalados pela cidade?
É isso, Alberto. De acordo com a Secretaria de Defesa Social, são 8 totens e ao longo do dia nós encontramos mais alguns. Mostramos aqui um que foi instalado no Bosque de Londrina, bem perto da Biblioteca Municipal. Agora o senhor vai mostrar para vocês outro totem. Estamos na zona norte de Londrina, na Avenida Saul Elquinde, num ponto de grande movimentação e também conhecido. Estamos bem ao lado do CCI da Zona Norte, né, local também conhecido pelas campanhas de vacinação. Esse, então, é mais um desses equipamentos instalados aqui na nossa cidade. Quais as informações confirmadas que recebemos desses totens, né? Que há um aqui na Avenida Saul Elquinde, outro no Bosque, mostramos também aquele na Praça da Bandeira e há o equipamento que fica na Praça Dom Pedro. A gente lembra que esses totens servem para monitoramento desses locais, que por 24 horas uma câmera 360 graus fica aqui observando a movimentação, também buscando por ocorrências, e as imagens vão direto para a central da Guarda Municipal. Quando ele estiver pronto, os moradores poderão apertar um botão se notarem qualquer ocorrência. Por enquanto, vocês estão acompanhando novamente aquela faixa amarela e preta, porque ele ainda não está funcionando efetivamente. Questionamos também a Guarda Municipal para saber esse prazo, mas ainda não recebemos retorno. Mas fica o recado. Quem estava com dúvidas aqui na Avenida Saul Elquinde, quando viu esse equipamento que chama bastante atenção e bem no canteiro central, agora já sabe. É mais um totem da Guarda Municipal feito para monitoramento e também para chamar essas equipes quando qualquer ocorrência acontecer. Valeu, obrigado, Mônica. Meio Dia Paraná por toda a cidade aí de olho no que está acontecendo em Londrina. Falar agora do ciclone extratropical que deixou novos estragos ao longo das últimas horas no sul do Brasil. Aqui no Paraná, o ciclone não agiu diretamente, mas temos consequências, até porque ventou muito nas últimas horas. No sudoeste, um posto de combustíveis teve a cobertura arrancada em Dois Vizinhos, cidade de Dois Vizinhos. O vento forte também comprometeu redes de energia elétrica, com mais de 170 mil imóveis ficando sem eletricidade. Também há estragos nas regiões de Curitiba e no litoral, com queda de postes e de árvores. Daqui a pouco tem mais informações das consequências desse vento forte pelo estado. Aqui no norte do Paraná também foram sentidos alguns efeitos deste vento forte, mas claro, numa proporção bem menor se comparado a outras regiões. Catolin Tanã, quais as informações aqui na nossa região? Olha, Alberto, o vento à noite chegou a acordar a gente aí que já estava, já tinha pegado no sono, porque realmente foi bastante forte. Em alguns momentos, as rajadas chegaram aos 69,8 km por hora, justamente ali depois das 11 horas da noite. E essas rajadas vieram acompanhadas de chuva fraca. O CIMEPAR registrou menos de 7 milímetros. Inclusive, o morador aí ou que ainda não tinha ido dormir ou que acordou, fez imagens pra gente, mandou aqui pro Meio Dia Paraná. Dá só uma olhada, são imagens feitas do alto de prédios da região ali da Avenida Maringá e mostram o barulhão que esse vento fez, muitas árvores balançando forte por ali. Felizmente, foi mais um susto, não houve grandes estragos pela cidade. Pela manhã, por exemplo, deu para ver aí que o vento derrubou algumas árvores menores, como foi o caso ali na rua Fernando Ferrari. Acabou quebrando parte do tronco, ficou caída na calçada e algumas partes ali invadiram também a rua, mas sem danos ao trânsito diretamente. Na Tiradentes, o nosso repórter cinematográfico Marcelino Barbosa fez imagens de uma placa que virou com a força do vento, banners também se soltaram e, claro, muita sujeira com folhas. Hoje de manhã ainda o pessoal teve que varrer, limpar essa sujeira. E hoje o dia ainda amanheceu bastante forte aí, mostrando para vocês. Aí só corrigindo, foi na Maringá, então, e não na Tiradentes, tá? Pela manhã ainda ventava forte, quem saiu aí precisou se agasalhar. A Defesa Civil do município disse que houve a queda de 5 árvores nas regiões central e leste de Londrina, que bloquearam total ou parcialmente as vias. Todas essas ocorrências foram atendidas na madrugada e ao longo dessa manhã, e teve registro também de um destelhamento na Zona Sul. Em Apucarana, por lá também teve vento forte. Olha só imagens aí ontem à noite, imagens cedidas pelo jornal Repórter do Vale. De acordo com o CIMEPAR, por ali, rajada mais forte chegou a 49,7 km por hora por volta das 11 horas da noite. E uma informação da Copel, por conta de tudo isso que a gente viu, não só aqui em Londrina, mas em todo o estado, aqui na região norte, 4.015 imóveis ficaram sem energia e 6
e 7 serviços emergenciais também foram afetados por conta desse vento forte, principalmente que chegou até o norte do estado. E agora, só para mostrar para vocês que está ventando um pouquinho ainda, mas nada comparado com o que aconteceu durante a noite e o início dessa manhã. Alberto. Obrigado, Kathleen. Falando de tempo, amanhã, sexta-feira, já é tradicional ter a presença da Giovana Machado aqui no estúdio, mas com tantas mudanças, tantas ocorrências, ela está hoje com a gente aqui também. Seja bem-vinda. Boa tarde, Gi. Boa tarde, Alberto. Obrigada pela chamada, para participar do tempo aqui hoje. E aí, qual a explicação para essa virada no tempo e o que está vindo por aí? Alberto, vai esfriar mais, viu? Uma excelente quinta-feira para vocês. A passagem da frente fria formada pelo ciclone extratropical foi muito rápida. Atravessou o Paraná em apenas algumas horas. Chegou em Foz do Iguaçu às 7 da noite e aqui em Londrina às 11 horas da noite de ontem. Aqui na nossa região ela deixou esses rastros aí que a Kathleen já mostrou pra gente, mas olha só, hoje cedo o céu já estava limpo. Ainda notamos a presença de algumas nuvens e uma ventania aí persistente, como a Kathleen falou, Às 8 horas da manhã, a rajada de vento estava em 33 km por hora, bem diferente do que a gente viu na noite de ontem. Hoje eu nem separei as imagens do sol nascendo, porque o grande destaque foi esse céu bem limpo e azul aqui na cidade de Londrina, resultado da passagem da frente fria. Hoje é um dia mais de transição. Esse sistema começa a se afastar e entra em cena por aqui a massa de ar polar. Essa combinação deixa o céu com muitas nuvens na metade sul do estado, mas aqui no norte, olha só imagens ao vivo de Londrina. O tempo já firmou, temos apenas algumas nuvens no céu. Esse ar mais gelado não deixa as temperaturas subirem tanto. Por isso, hoje o sol ilumina, mas não esquenta muito. A cidade mais quente da nossa região será Florestópolis, com máxima de 21 graus. Faz 20 em Arapongas, Londrina e Açaí, 19 em Congonhas e 17 em Ortigueira, a cidade mais gelada aqui da nossa região. Eu destaco também que hoje a mínima pode ser invertida. Temos aqui o exemplo de Londrina. Isso acontece quando a temperatura mais baixa ocorre no período da noite. Hoje, Londrina registrou na manhã 12,5 graus, à tarde pode chegar aos 20 e à noite baixa novamente para até 11 graus. Com esse tempo limpo, o calor se dissipa rapidamente. Esse é o panorama para essa quinta-feira, mas o frio se intensifica mesmo a partir dessa sexta, viu? O CIMEPAR já divulgou um alerta geada para amanhã e que atinge grande parte do nosso estado. Na nossa região, parte das cidades de Itamarana, Mauá da Serra, Marilândia do Sul e principalmente Ortigueira podem registrar esse fenômeno. E as temperaturas, eu separei várias cidades por aqui para todo mundo se preparar. A cidade mais gelada deve ser Ortigueira, que está aí nesse alerta geada, a mínima prevista é de 2 graus e máxima de 16. Em Arapongas, a previsão é de 5 graus, máxima de 18 à tarde. Em Rolândia, pode fazer 6 pela manhã, 16 no período da tarde. E em Biporã, a mínima prevista é de 8 graus e máxima de 18. Tenho mais cidades aqui da nossa região. A mínima pode chegar aos 4 graus em Apucarana e Rolândia, amanhã bem gelada nessas cidades, e 5 graus na cidade de Jacarezinho, 7 em Bandeirantes, 5 graus também em Cornélio Procópio, e aqui em Londrina a mínima pode ser de 6. Pode ser o dia mais frio do ano aqui em Londrina e também na região. A máxima por aqui pode chegar aos 18 graus e em toda a região as máximas amanhã ficam abaixo dos 20 graus. Vamos fazer um giro aqui pela nossa região? Na sua tela, imagens de Santo Antônio da Platina. Amanhã a mínima é de 7 graus e a máxima de 17. Em Ribeirão Claro, a mínima prevista é de 9 graus e máxima de apenas 16. Em Apucarana, já citamos, mas agora com imagens na sua tela, mínima prevista de 4 graus, bem gelado e máxima de 17. Friozão vem aí amanhã, viu, Alberto? Se prepare. Frio, esse ventinho aí, amanhã vai estar bem gelado amanhã cedo. A gente volta a se encontrar amanhã, Gi. Voltamos sim, obrigada. Tá, valeu, até lá. Amanhã, Gi, então, com panorama para todo o fim de semana. E falando agora de uma consequência da chuva ainda no último fim de semana, nós mostramos, segunda-feira, o atoleiro na Estrada do Galo, no Patrimônio Selva. Teve até ônibus encalhado. A Secretaria de Agricultura prometeu reparos e foram feitos. O Eliel Silva, produtor rural do Patrimônio Selva, mandou um vídeo com atualizações pra gente. A Estrada do Galo aqui, ó, Patrimônio Selva, ficou top, ó. Foi colocado pedra, compactado, agora ficou bom.
Parabéns aí à Secretaria da Agricultura, os administradores aí, ó. A cobrança deu resultado. Agora 12h10. A despesa com vereadores em Londrina pode ficar quase R$290 mil mais cara por mês. Este é o custo para o contribuinte se a Câmara aumentar a quantidade de cadeiras no Legislativo. As negociações nos bastidores já começaram e o impacto pode ser ainda maior se houver aumento nos salários. Os mandatos dos atuais vereadores vão até o final de 2024. Eles têm mais de 500 dias pela frente, mas há pressa para definir assuntos polêmicos ainda em 2023. A estratégia é resolver agora temas que possam provocar questionamentos da população e impactar no desempenho das próximas eleições. Um deles, o número de vereadores. Desde 2005, o Legislativo de Londrina tem 19 vagas. Antes eram 21, mas o número foi reduzido em meio à pressão da população. Um só assunto chamou a atenção hoje de manhã nas bancas de jornais: a redução do número de vereadores. É certo reduzir, né? Tem muita gente e pouco serviço, como se diz, né? Na verdade, tem muitos vereadores em todo o Brasil. Eu acho que foi uma ótima. A Constituição prevê limite no número de vereadores de acordo com a população. Londrina tem 19, mas por lei poderia chegar a 25. É o máximo para cidades com até 600 mil habitantes. Hoje, Londrina tem quase 556 mil moradores. E o número precisa ser ímpar, de 19 para 21, 23 ou 25 vereadores, para que não haja empates nas votações de projetos. O salário de um vereador em Londrina é de R$ 13.600. Além disso, cada parlamentar pode gastar outros R$ 34.500 por mês com assessores. Se houver aumento no número de vereadores, essa despesa também aumenta. Se saltar de 19 para 25, por exemplo, serão mais R$ 289 mil por mês com os vereadores. Cidades de porte parecido com o de Londrina têm diferentes números de cadeiras na Câmara. Joinville, maior e bastante industrializada, tem 19, com seus 616 mil habitantes. Em Florianópolis, com 537 mil moradores, são 23 vagas. Já a Câmara de Maringá, com 409 mil habitantes, decidiu aumentar de 15 para 23 o total de vereadores na próxima eleição. Mas, para que aumente esse número, é necessário a apresentação de um projeto, alterando a lei orgânica. No caso de Londrina, é preciso que pelo menos 13 dos 19 vereadores votem a favor. O que for aprovado valerá para a eleição seguinte. Nos próximos meses, a Câmara terá que definir também como ficam os salários dos vereadores. Neste caso, seja para subir, manter ou diminuir, são necessários votos favoráveis de pelo menos 10 dos 19 vereadores. Uma exigência até menor do que para mudar o número de vereadores. A lei determina que os salários definidos em uma legislatura só passem a valer para a próxima. Nesse caso, para quem for eleito para 2025. Assunto muito importante que vale todo mundo ficar bem atento. Depois do intervalo, tem a segunda reportagem nos distritos dentro da série que marca os 60 anos da RPC Londrina e as definições do funcionamento de novos semáforos. Imagens agora da Orquestra Sinfônica de Londrina, que se apresentou no saguão da Prefeitura. São 12 pessoas levando clássicos da nossa música. Tem mais apresentação amanhã, sexta-feira, às 5h30 da tarde, ao ar livre, na Concha Acústica. E às 7 da noite, no Sesc da Fernando de Noronha. Agora, 12h14. Londrina é uma metrópole, tem hábitos e serviços de grandes cidades, mas tão perto de nós, a essência do interior do país permanece firme e forte. O jeito de levar a vida nos distritos deixa isso bem claro. A série dos 60 anos da RPC Londrina trouxe ontem alguns dos distritos. Hoje vamos percorrer e conhecer mais um pouco da nossa zona rural.
Era assim. Antes de colocar a semente na terra, os agricultores precisavam arar todo o solo mais de uma vez. Foi assim até o início dos anos 90, quando o plantio direto, cultivo sobre a palha da lavoura recém-colhida, se disseminou por todo o estado. Esse tipo de semeadura foi desenvolvido no Brasil ainda na década de 70. Mas os produtores rurais demoraram um pouco mais para confiar no novo sistema. Na década de 80, na zona rural de Londrina, a agricultura ainda dividia espaço com grandes áreas dedicadas ao cultivo do café. A região estava entre as maiores produtoras do estado. Como explica pra gente a Dulcineia Novaes em 1989. O Paraná, um dos tradicionais produtores de café do país, está colhendo nesta safra mais de 3 milhões de sacas de café. A colheita está sendo boa, mas os preços nem tanto. A safra chega ao mercado com os preços em baixa. Aqui no norte do estado, que mais produz café, uma saca de 60 quilos chegou a custar 180 cruzados novos. Hoje, não atinge mais do que 140 cruzados novos. Só para comparar, no ano passado, a safra do Paraná não ultrapassou 500 mil sacas, contra as 3 milhões de sacas em 89. Quanto à queda nos preços, naquela época, eles caíram porque havia muito café no mercado. Os estoques nacionais estavam abarrotados. Sem garantia de preço mínimo, muitos cafeicultores que ainda resistiam abandonaram de vez a cultura e se juntaram à turma do Poeirão. Esta foi uma das causas mais recentes do êxodo rural em Londrina. Os distritos que atingiram o maior número de moradores nos anos 70 e 80 perderam parte da população para os centros urbanos. Sem trabalho no campo, as pessoas se viram forçadas a se mudar para a cidade. Em Paiquerê, por exemplo, chegou a ter até agência bancária nesta época. Mas em 1986, nem o protesto dos moradores do distrito impediu o fechamento do banco. Não interessa ao banqueiro se essa comunidade aqui vai ter agora dificuldades inúmeras. Interessa a ele manter o seu lucro. Político também não era bem visto para os lados de Paiquerê em 83. Aqui precisa tudo. Eu só lembro aqui em Paiquerê quando é para pedir voto. Depois esquece. Nem a saúde era bem avaliada. E olha que o posto de saúde de Paiquerê começou a funcionar em 1972 e foi o primeiro a ser instalado na zona rural do Paraná. Observando esta imagem do acervo do Museu Histórico com o meio-fio recém-colocado na rua, há quem possa pensar que o distrito era pouco povoado. Nada disso. Eram quase 5 mil moradores, segundo o censo de 1970. Mas a maioria vivia nos sítios e fazendas, distante da sede, para trabalhar nas lavouras de café. A situação era parecida em Lerroville. O distrito, criado em 1963, na década de 70, já era o mais populoso, se desconsiderarmos Tamarana, que nos anos 90 virou município. O livro Distritos e Patrimônios de Londrina trouxe os números do censo do IBGE de 1970 em Lerroville. Nesse ano, o distrito contava com 12.185 habitantes, dos quais 11.773, 96,62% na área rural e 412, 3,38% no vilarejo. Parte deste rápido crescimento se deve a uma grande tragédia, um incêndio que atingiu dezenas de municípios paranaenses em 1963. Mostramos no programa Meu Paraná. O fogo se alastrou pelo inverno seco e consumiu florestas por todo o estado. Lerroville também sofreu, mas depois do fogo, aproveitou as clareiras abertas pelo incêndio para o plantio de cafezais. Pena que a geada negra de 75 acabou com os sonhos de muita gente. Na mesma época, num outro distrito de Londrina, o São Luís, vivia o ex-cafeicultor Luiz Barizon. Mostramos o ofício dele em 2003, ainda pelejando com o café. A família sempre viveu do café, coisa de pai para filho.
Mais um produtor de café? Ah, pelo jeito vai. Ele reviu a antiga reportagem. Seu Luiz, quem é esse rapaz aqui? Esse de chapéu aí? É. Parece que é eu. Parece? Ele e o filho, que na época tinha apenas 2 anos. Tava mexendo no café, no terreirão, né? O terreirão hoje é ocupado pelas máquinas que trabalham em lavouras de soja e trigo. Café praticamente não tem mais. Dá muita saudade de ver um menino aí desse jeito. Um menininho pequeno. Bonitinho. Bonitinho, gordinho. O filho hoje trabalha em um hospital em Ponta Grossa. É fisioterapeuta. Já seu Luiz, assim como Dona Imaculada, outra moradora do distrito, escolheram São Luís para viver por toda a vida. Nossa, desde 60 eu vivo aqui e gosto daqui. Pretende se mudar um dia? Não. Eu mudei, mas voltei. Voltou porque ela se sente em casa e acolhida. Ah, filha, não tem nem o que falar, porque eu gosto de tudo aqui. Eu gosto do lugar, o ar, as pessoas. Para mim, tudo é diferente, tudo. Eu não considero mais assim como uma vizinha, um amigo. Eu considero da família, todo mundo da família. A gente se transformou numa família. Outro ponto em comum nas comunidades rurais é a religiosidade. Assim estava a Capela do Divino Espírito Santo em 1999, no distrito do mesmo nome. Construída na década de 40 pelos pioneiros espanhóis e portugueses, ela carecia de reforma. O local chegou a ser interditado pelos bombeiros porque o teto ameaçava desabar. A comunidade pressionou e a prefeitura restaurou a construção. Se não é pela religião, é pela boa comida que muitos londrinenses conhecem o Espírito Santo. Assim como em outros distritos, também aqui a gastronomia da roça, com comida simples e saborosa, tira o povo da cidade e leva para o campo. Tirar o povo da cidade e resgatar raízes sempre foi o objetivo das festas rurais. No distrito de Paiquerê, em 2004, 3.000 pessoas foram para a fila, à espera do tradicional almoço à base de frango e derivados de milho. Para matar tanta fome, foram preparados 400 quilos de frango e quase 1 tonelada de polenta. Uma trabalheira para os voluntários. Muito bom, local ideal, comida espetacular. As festas rurais perderam espaço, público, quase não existem mais. Mas esse quase aí é duro na queda. Que o diga a turma do Limoeiro. Quando se fala em festa rural, muitos podem pensar que ela reúne a comunidade local, um ou outro morador da cidade que tem alguma ligação com a roça. Não é bem assim. Olha só a quantidade de veículos que tem nessa rua aqui, dos dois lados. Lá para cima, pelo menos 700 metros rua acima, tá tomado por veículo. E ali à direita tem mais um estacionamento grande, sem vaga. Agora está retomando, né, essa questão do olhar para o rural, do olhar para os distritos. Eu acho que as pessoas estão saindo um pouco desse meio urbano e procurando cada vez mais esse ambiente. E tem a nossa memória, né? Esse contato com a natureza é muito importante para a gente. Um contato que faz ainda mais falta para quem vive a milhares de quilômetros de distância dos distritos de Londrina. Olha, eu moro no Japão faz 20 anos e eu sinto muita falta disso aqui, de ar puro, de ver os animais, de ver montanha, o pôr do sol, dessa simplicidade, do sabor da comida do campo. Eu gosto muito, de verdade. Simplicidade que faz bem. Como que você volta para a cidade? Mais aliviada, mais tranquila, mais alegre.
Claro que tem a comodidade da cidade, mas você tá numa festa dessa, ao ar livre, fogueira, tá toda essa galera, eu acho que é uma energia, é reconexão, porque você sai, né, daquela selva de pedras, para você vir aqui, o ar é diferente, o céu é diferente, é tudo mais bonito, tudo mais cheiroso, então é roça, gente, é roça. A Deise, uma das organizadoras da festa, vive na roça há muito tempo e se lembra com carinho das reportagens da TV Coroados, hoje RPC. Era o nosso elo com o mundo, né? Porque a gente na área rural, a gente não tem, pelo menos na nossa época, né? De quando a gente era pequena, a gente não tinha muito acesso à cidade, era tudo muito difícil. A gente ia buscar a compra do mês na venda e depois voltava para a lida no campo. Então a TV era a nossa ligação com o mundo de fora, com a cidade, com o que estava acontecendo lá. Hoje, ela se empenha em reconectar o campo à cidade, em relembrar a identidade das pessoas, muito ligada à nossa terra vermelha, ao trabalho nas lavouras, de sol a sol, e a dar valor e ter orgulho da nossa origem. É a nossa tradição, é a tradição de celebrar a colheita, de celebrar a fartura, né, do trabalho, o êxito do nosso trabalho. O orgulho e a honra são nossos de ter vocês sempre ligados aqui na nossa programação e fazendo parte dessa história vitoriosa aí de 6 décadas da nossa RPC Londrina. Daqui a 15 dias, tem mais. Agora 12h28. Foi divulgada agora há pouco a programação de ativação de novos semáforos em Londrina e também como estão os projetos para ampliar esse monitoramento na nossa cidade, esse serviço. Mônica, quais são as novidades? Pois é, Alberto. Primeiro a gente destaca o novo conjunto de semáforos que foi instalado no cruzamento da Avenida JK com a Rua Chile. A gente acompanhou a ativação desses semáforos. Claro que nesses primeiros dias os agentes da CMTU vão ficar por lá orientando os motoristas. Claro, o trânsito precisa mudar para a instalação desses semáforos. E o que mudou principalmente nesta região? Quem vem na JK ali pela Zona Oeste, quer acessar a Zona Sul e também Zona Norte de Londrina, não vai poder, por exemplo, mais converter à esquerda, justamente porque toda a sinalização ali naquele local mudou. Uma outra novidade são as faixas de pedestres. Aquele ponto ali em horários de pico, ele é muito carregado, o trânsito fica bastante movimentado e ficava difícil para os pedestres atravessarem em determinados horários. Agora, com as novas faixas, essa situação vai ficar bem mais fácil. Segundo a CMTU, houve ali uma mudança no trânsito por pedidos dos comerciantes e porque também houve estudos e eles entenderam que aquele local tinha um trânsito muito carregado e também com grandes chances de acidentes ocorrerem. Quem vai explicar mais detalhes do que mudou exatamente naquele ponto é o Laércio Voloc, ele é gerente operacional da CMTU. Vamos acompanhar. Nós fechamos esses 2 retornos que tem aqui, eram 2 retornos que traziam certo prejuízo ao trânsito e risco. Foi retirado esses 2 retornos. A conversão à esquerda, para quem vinha, ela poderia converter à esquerda. Agora é aconselhável que ela acesse a Rua Uruguai, desça pela Rua Raposo Tavares e acesse a Chile, para não fazer essa conversão. E aí foi feita sinalização horizontal e vertical, enfim, tudo que é necessário para ligar o semáforo. A preocupação é geral aqui, tá? É um local que tem um fluxo muito intenso, realmente. Esse da alça da 10 de dezembro, a gente já fez semaforização, enfim, aqui há alguns anos atrás. Ele trouxe bons resultados em relação à segurança. Houve uma diminuição acentuada das colisões, enfim, nesse local. E a gente espera a mesma coisa, trazer maior segurança aqui com a Chile também. Bom, agora a gente traz as novidades que também foram informadas pela CMTU de outros pontos que devem receber semáforos nos próximos dias. Ainda nesta região que nós estávamos, ali no cruzamento da Duque de Caxias com a Jorge Velho, já há um equipamento instalado. Quem passar por lá
irá ver os semáforos, mas o funcionamento ainda vai demorar um pouco. Já nos cruzamentos que nós falamos ontem aqui no Meio-Dia Paraná, da Goiás com a Belo Horizonte e também Goiás com a Paranaguá, eles devem colocar em funcionamento em pelo menos um mês. Há um outro estudo que está sendo feito pela CMTU em outra região da cidade, no cruzamento da Rua Guaporé com a São Salvador e também Benjamin Constant com o Rio de Janeiro, centro de Londrina. É importante destacar, se você está nos acompanhando, está percebendo que a rua que você trabalha ou mora tem problemas relacionados a acidentes de trânsito ou até mesmo fluxo muito grande em determinados horários, é muito importante falar para a CMTU iniciar esses estudos. A gente tem um outro trecho do Laércio que fala a respeito dessas novidades e também os prazos para que esses novos semáforos funcionem na nossa cidade. A previsão da Duque com a Jorge Velho nos próximos 10 dias provavelmente vai estar apto para ligar, e na Goiás com a Paranaguá e Goiás com Belo Horizonte, no máximo em 30 dias. Na Duque com a Jorge Velho é a mesma situação daqui. Hoje é permitida a conversão à esquerda, não será mais permitida a conversão à esquerda. É a única alteração. Na Goiás com a Paranaguá e Goiás com Belo Horizonte, vai se manter a mesma dinâmica que existe hoje. O governo do Paraná vai implantar o modelo estadual dos colégios cívico-militares nas escolas que deixarão de ter esse programa vinculado ao governo federal. São 12 colégios nessa situação no Paraná, 3 deles aqui na nossa região. Em Londrina, o Adélia Barbosa, no Parigô de Souza, também a José Chiarelli, em Rolândia, e a Heitor Furtado, em Apucarana. Ontem mostramos que o governo federal deixará de executar o formato cívico-militar com o apoio das Forças Armadas. No Paraná, a decisão foi manter parte desse formato com gerenciamento da Secretaria Estadual de Educação. Nós respeitamos a decisão do governo federal, não concordamos, mas respeitamos, né? O governador, entendendo que é um projeto bom, um modelo bom, ele vai absorver a continuidade dessas escolas no estado do Paraná. E não teremos prejuízo nenhum. Portanto, o Paraná não vai perder nenhuma escola cívico-militar. Essa é uma decisão do governador. Eu fui informado de que em breve ele estará discutindo a possibilidade de enviar um projeto de lei para cá, para nós termos um acréscimo significativo de número de escolas de colégios cívico-militares aqui, podendo dobrar o número das atuais. Um jogador que nasceu em Londrina e começou no esporte na Vila Recreio está brilhando no futebol árabe. Igor Coronado veio visitar o Brasil e fez questão de rever o local que marcou a carreira dele. Um londrinense que vai brilhando com a bola nos pés ao redor do mundo. Igor é um menino simples que saiu da Vila Recreio e rodou um pouquinho a Europa, sofreu um pouquinho e hoje está tentando desfrutar o máximo aí do futebol árabe, né? Esse é o Igor Coronado. Ele fez toda a carreira no futebol jogando fora do país e agora está no Al Ittihad, time da Arábia Saudita. Por lá, ele enfrenta grandes craques, como Cristiano Ronaldo. O Igor já jogou por vários gramados pelo mundo, mas é aqui, no campinho da Vila Recreio, que ele realmente se sente em casa. Foi onde tudo começou e ele faz questão de marcar a presença. Aqui tem muita lembrança, né? Aqui foi da onde eu iniciei, comecei seguindo meu pai aqui. Meu pai é muito mais conhecido que eu aqui, né? O Canidia aqui é respeitado, ninguém conhece, o Canidia ninguém conhece. Aqui a gente se coloca para carregar, porque, como eu falei, aqui foi onde tudo começou, então para mim eu ficava ansioso para vir jogar bola aqui, né? O campinho sempre muito bem cuidado, então rapaziada, todo mundo vinha aí brincar, então para mim era igual estar no Maracanã. A segunda vila mais famosa, né? O pessoal brinca, né? Aqui é pra mim. Belmiro, né? Não, aqui para mim é a primeira, né? Para mim a mais famosa é essa. E quem viu esse começo lá atrás já imaginava que aquele menino iria longe com a bola nos pés. Ele sempre querendo fazer jogadas de efeito, da canetinha, da meia-lua, sempre querendo ser diferentes dos demais. E eu falei, esse moleque vai dar jogador de futebol. Me apresentaram a avó dele, ela me chamou, ai meu filho, que bom que você foi o primeiro a ajudar meu neto a seguir essa carreira, porque olha, eu nunca vi um menino tão dedicado igual esse, ele dormia com a bola
estava comendo na mesa e a bola debaixo dos pés, brincando com a bola. Agora o Igor é inspiração para outras crianças que treinam ali mesmo, no campinho da Vila Recreio, e sonham em seguir os passos no futebol. A palavrinha para vocês é aproveitarem, dão o máximo aí todo dia e se divirtam, tá? O Igor Coronado é mais um londrinense com destaque pelo mundo, mas sem deixar de lado o lugar de origem. E olhando lá atrás, aquele menininho que dormia com a bola debaixo do braço na sexta-feira à noite para vir jogar no campo da Vila Recreio no sábado de manhã, passa um filme na minha cabeça, né? Porque, como eu falei, eu literalmente dormia já de meião com a bola ali, porque eu não via a hora. Que tem muita memória, que onde eu gosto só de passar a olhar aqui, já me vem muitas lembranças, então para mim vir aqui é sempre uma lembrança especial. Tem mais Igor lá no GE. Globo. E rapidinho, participação aqui com foto do José Beni mostrando a Igreja Católica do Patrimônio Selva, construída em 1935. Ele compartilhando aí, interagindo com a nossa série dos 60 anos da RPC Londrina. E uma correção, eu falei há pouco, a Orquestra Sinfônica de Londrina que se apresentou é a Orquestra Sanfônica de Sanfonas. Fica aí então a correção dessa informação. Agora 12h38. No próximo bloco, nós fazemos conexão com o Meio-Dia Paraná de Curitiba para trazer as informações dos estragos deixados pelos temporais nas últimas horas em várias regiões do Paraná. Fique ligado, logo após o intervalo, então, todas as informações para você. Agora, 12h38. Meio-dia e 40 minutos, o Meio-Dia Paraná está de volta, agora de Curitiba para todo o estado do Paraná, para atualizar os estragos causados pelos fortes ventos causados pela passagem de um ciclone extratropical pela região sul do país. E nós vamos conversar ao vivo com a repórter Amanda Menezes, que mostra para nós a situação em Curitiba. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Ana, Robertson e a todos novamente. Continua ventando forte aqui em Curitiba. A gente fala ao vivo do bairro Bigorrilho. Aqui o que aconteceu é que o telhado dessa estrutura, desse imóvel, acabou desabando por causa dos ventos fortes. Os vizinhos contaram para a gente que não tem ninguém morando nesse imóvel e também não é ocupado por nenhuma empresa. Toda a cidade de Curitiba teve estragos. São mais de 6.100 pessoas que continuam sem luz aqui na capital, segundo os últimos dados divulgados pela Copel. A Copel informou que com esse vendaval isso acabou derrubando árvores, teve queda de postes e danos na fiação. Em todo o estado, 700 mil pessoas tiveram corte na energia, pelo menos em algum momento, durante a madrugada, a noite de ontem também, a manhã de hoje. E no momento, 156 mil pessoas continuam sem luz. Aqui na cidade, o número 156 da prefeitura recebeu 110 solicitações, principalmente de problemas de quedas de árvores. Por sorte, ninguém ficou ferido e também não há desabrigados na cidade. A minha equipe, também do André Zanfonato, nós percorremos vários pontos de Curitiba hoje pela manhã para ver esses estragos e também conversar com moradores. Vamos ver agora mais detalhes na reportagem. A manhã desta quinta-feira foi ainda de muito vento em Curitiba. Aos poucos, o frio também foi chegando. Na medida em que o dia foi amanhecendo, os moradores iam se deparando com os estragos da ventania. Na rua Presidente Faria, uma árvore de grande porte que estava no canteiro caiu sobre a calçada e a grade do passeio público. Ela foi arrancada da terra. Durante esta manhã, equipes trabalharam para cortar os galhos e removê-la. Também houve transtornos causados por problemas em semáforos. Por exemplo, os dos cruzamentos da Rua Barão do Cerro Azul com as ruas Presidente Carlos Cavalcante e Paula Gomes, na região central. Equipes do trânsito tiveram de regular o tráfego. Outro ponto com transtornos foi a Avenida Iguaçu. Logo no começo dela, a partir da Rua João Negrão, de madrugada o motorista já se deparava com essa faixa interditada por uma árvore caída. Seguindo o fluxo, ainda na manhã de hoje, outra árvore estava sendo retirada, depois de ter caído sobre 2 carros estacionados durante a noite, entre as ruas Desembargador Westphalen e Alferes Poli. Ainda na Avenida Iguaçu, uma terceira árvore precisou ser retirada na manhã de hoje, depois de também ter caído sobre um carro. Foi na esquina com a Rua Buenos Aires. Esse ponto, inclusive, precisou ficar interditado e o trânsito foi desviado.
Mas esses problemas que eu relatei até agora não foram os únicos registrados aqui em Curitiba. A equipe da repórter Amanda Menezes percorreu outros bairros e mostra agora outros transtornos. Aqui no bairro Cascatinha, esta árvore caiu na rua Professor Francisco Bassetti Júnior. E a gente consegue ver aqui que com o peso da árvore, a força nessa queda, este poste quebrou, se partiu em dois. A árvore também arrastou vários cabos de energia. Segundo os moradores, a queda foi perto das 10 horas da noite de ontem, quando estava ventando muito forte aqui na região. Agora, pela manhã, a árvore continua caída na pista, os cabos no chão e o trânsito está completamente bloqueado. Todos os moradores aqui da região estão sem luz, internet e telefone. Equipes da CETRAN e da Guarda Municipal colocaram cones para bloquear o acesso à rua. Então, começou vento forte, lá por umas 11 horas, daí eu escutei um barulho no telhado, achei que era uma pinha do pinheiro, só que eu não cheguei a sair para ver o que era. Daí começaram os carros a pararem e virarem, né, a volta, então provavelmente eu achei que seria alguma coisa no meio da rua. Só agora pela manhã que daí eu vim ver o que era. Uma árvore grande, né? Atravessada aí na rua aqui do bairro. Sim. Em outro ponto da cidade, no bairro Mercês, galhos grandes desta árvore caíram na rua Solimões e o trânsito ficou parcialmente interditado. Quedas de árvores e postes provocaram desligamentos de energia por toda a cidade. Segundo a Copel, 14.200 consumidores estavam sem luz hoje de manhã em Curitiba e outros 15.500 em Colombo, na região metropolitana. Chegamos a ter em torno de 700 mil consumidores com falta de energia alternadamente. E hoje amanhecemos com algo em torno de 190 mil consumidores sem energia. Para fazer frente a todo esse volume de atividades, nós estamos com um contingente de mais de 1.700 profissionais mobilizados e atuando em campo para recompor o nosso sistema. Estamos dando prioridade às localidades com grande quantidade de consumidores, né, e àqueles clientes que são de características especiais, como, por exemplo, hospitais, aeroportos e outros do gênero. Ao final da manhã, ainda contamos com algo em torno de 5 mil emergências pendentes de serem atendidas. E seguimos trabalhando constantemente para poder recompor todo o nosso sistema e trazer aí energia novamente a todos os nossos consumidores. De acordo com a Prefeitura de Curitiba, os bairros mais afetados pelos vendavais são Santa Felicidade, Cascatinha, Batel, Vila Isabel, Xaxim, Umbará, Tingui, Bacaxeri, Tarumã, Centro, Água Verde, Auer, Boqueirão e Ganchinho. No Bigorrilho, a calçada na rua Cândido Hartmann, na esquina com a Padre Anchieta, teve que ser interditada depois que pedaços do beiral de um prédio se desprenderam e caíram no chão. Ninguém se feriu. A Prefeitura de Curitiba informou que continua trabalhando para fazer o corte das árvores que caíram com os vendavais e liberar as ruas. E que também continua em alerta para a possibilidade de novos estragos aqui na cidade, como esse que a gente mostra nas imagens ao vivo. E por causa da falta de luz, também falta água em Curitiba e região metropolitana. Aqui na capital, os bairros Santa Cândida, Atuba, Bairro Alto e Tarumã estão sem água. Assim como nos municípios da região metropolitana de Colombo, Pinhais, Quatro Barras e Campina Grande do Sul. A previsão é que a água só retorne para essas regiões às 11 horas da noite de hoje. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Amanda. E no sudoeste, chuva e ventos fortes causaram estragos. O temporal atingiu ali a região no começo da noite de ontem e a gente vai ao vivo conversar com a Michele Arenza. Michele, já monitorávamos a chegada desse temporal e ele veio com força, né? Exatamente, Ana. Boa tarde para você, a todos que nos acompanham. Aqui na região sudoeste foram estragos pontuais, mas em várias cidades. Entre as 6 da tarde e as 8 da noite, quando a tempestade passou por aqui, foram registradas rajadas de vento de até 90 quilômetros por hora. Uma das imagens que mais chamou a atenção foi a de um posto de combustíveis aqui em Dois Vizinhos, onde a gente fala ao vivo, que teve parte do telhado arrancado pela chuva, pela força do vento principalmente. A força do vento chegou a retorcer os ferros ali da cobertura, arrancou uma coluna de sustentação do telhado. Os funcionários disseram para a gente que o poço estava aberto, foi às 6h30 da tarde.
que eles passaram momentos de terror, inclusive tiveram que segurar as portas de vidro ali do posto, porque eles ficaram com medo que fosse quebrar tudo. Bem pertinho do posto também, o vento arrancou parte das telhas de um barracão, onde embaixo tinha caminhões, tratores, máquinas agrícolas. Os ventos fortes que atingiram aqui a região sudoeste derrubaram muitas árvores nas estradas. Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, ainda estão limpando as rodovias. Também caíram árvores sobre as redes elétricas. O telefone 193 de emergências aqui do Corpo de Bombeiros não está funcionando. Um poste que passa a telefonia, os fios de telefone, quebrou ao meio com a força do vento aqui. Segundo a Copel, ainda 20 mil imóveis no sudoeste e na região oeste estão sem energia e isso também afeta o abastecimento de água de várias cidades. Em Foz do Iguaçu, os ventos causaram quedas de árvores em vários bairros. O temporal na cidade começou no fim da tarde, na Avenida Tancredo Neves, principal caminho para Itaipu. Uma árvore caiu, atingiu a rede elétrica lá da cidade, postes de luz, atingiu os postes de luz e ficou na pista. Semáforos pararam de funcionar em vários cruzamentos da cidade por causa dos danos na rede elétrica e que causou bastante transtornos. E hoje, Ana, bastante frio aqui na região, um ventinho gelado e bastante garoa, por enquanto, também aqui na região sudoeste do estado. Eu volto contigo. Obrigada, Michele. Vai esfriar ainda mais daqui a pouco na previsão do tempo. A gente vai ver mínimas bem baixas para amanhã. Pessoal do sudoeste do estado, inclusive, com risco de geada. Do sudoeste do estado, a gente volta aqui para o leste. Meio-dia, Paraná também desceu a serra. Quem está no litoral é a repórter Aline Pavanelli. A imagem já mostra que com dificuldade, inclusive, para entrar ao vivo por causa do vento forte. Vento que interrompeu a travessia do ferryboat hoje cedo, virou o barco. Por aí também um caos, né, Aline? Oi, Robertson, Ana, boa tarde para todos novamente. Pois é, o vento está muito forte aqui. Eu imagino que vocês consigam ouvir o barulho do vento aqui. A gente está na praia de Caieiras agora, aqui em Guaratuba. E aqui o vento fica mais forte ainda do que estava lá no ferryboat na entrada anterior. O mar está bem agitado aqui. E a gente consegue ver, eu vou pedir para o Paulo mostrar, que o vento vai varrendo a areia e vai levantando a areia, né, do mar. Acho que o Paulinho não tá me ouvindo, ele tá mostrando o ferryboat que tá passando lá, porque o ferry ficou temporariamente sem funcionar de manhã por causa das rajadas fortes de vento e voltou a funcionar por volta das 10h45. Tem 2 embarcações apenas funcionando. Os ventos aqui no litoral, aqui em Guaratuba especificamente, chegaram a 73 km por hora. Hoje de manhã, por volta das 10 horas. O vento está tão forte aqui, para vocês terem uma ideia, a gente está perto da água, que chega a vir uns pinguinhos de água aqui pra gente. Agora sim eu vou pedir para o Paulo mostrar que o vento vem varrendo a areia aqui e levanta a areia, ó, naquele barquinho lá a gente consegue ver. Pra gente chegar até aqui foi bem difícil, porque a areia vinha de encontro com a gente. E aqui perto do mar, o vento levanta um pouquinho da água e a gente vai molhando um pouquinho. E a gente conversou com várias pessoas agora de manhã, né? Uma embarcação que virou aqui. Desculpa, gente, que tá muito difícil falar mesmo quando vem as rajadas de vento. Eu vou chamar uma reportagem, então, que a gente fez conversando com várias pessoas aqui em Guaratuba agora de manhã. Vamos ver. Mesmo com pouca chuva, o vento em Guaratuba foi forte durante a madrugada e toda a manhã. Por causa do tempo, a Maria Lúcia resolveu dar uma olhada na casa de veraneio que ela cuida. Quando eu cheguei, só tinha telha voando, papel, lona. Tive que sair correndo antes que uma telha caísse na minha cabeça. A gente fica assustada, né? Porque eu achei que fosse um vento normal. O vento também derrubou materiais de um prédio em construção e assustou os moradores da casa ao lado. Ninguém se machucou. Nas ruas de Guaratuba, esta equipe trabalhava recolhendo galhos derrubados pelo vento. No mar, esse barco não aguentou o vento e afundou. O Evandro estava no trapiche e viu tudo. E de repente o barco começou a ficar de lado ali, de repente ele tornou, virou o barco. Quanto tempo demorou mais ou menos até afundar? Coisa ali não deu 10 minutos, coisa rápida foi. O telespectador Almir Alves fez este vídeo em Matinhos, por volta das 7 horas. Apesar da beleza do nascer do sol, o vento deixou o mar agitado e levantou também a areia. Bom,
o vento está forte assim desde as 9 horas da manhã por aqui. Até a câmera fica balançando, como vocês podem ver. E agora eu vou chamar algumas imagens da BR-376, um caminhão que estava descendo no sentido Garuva, Santa Catarina, que ele balança com o vento, como a gente pode ver aí na imagem. E por causa desse vento todo, a gente também teve muitas quedas de energia, né? Muita gente sem energia, principalmente no leste do estado, são aproximadamente 100 mil pessoas, só que em Matinhos são 9 mil pessoas sem energia. A Copércio está trabalhando a manhã inteira para restabelecer a energia elétrica para quem ficou sem luz aí no estado. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Aline. Dá para ver a dificuldade que a Aline tem para passar as informações, porque venta muito ainda no litoral, os transtornos também foram grandes. Obrigado, parabéns pelo empenho para mostrar isso para a gente. É assim, o jornalismo RPC está aonde tem a notícia e tenta mostrar para você o que acontece pelo nosso estado. Obrigado, Aline, pelas informações. Os problemas de falta de energia estão prejudicando também o abastecimento de água em algumas cidades dos Campos Gerais e também da região central do estado. O repórter Rafael Costa está em Ponta Grossa e tem mais informações para a gente. Boa tarde, Rafael. Oi, Robertson, boa tarde para você, para a Ana e para todos no estado. Aqui na região dos Campos Gerais, 11 cidades estão com algum problema de abastecimento de água, não necessariamente falta de água. A gente preparou uma tela para listar essas cidades para vocês. Então são Candói, Pinhão, Laranjeiras do Sul, Castro, Reserva, Imbaú, Arapoti, Palmeira, Prudentópolis, Ivaí e Imbituva. A Sanepar diz que está trabalhando para restabelecer o fornecimento de água e o que mais causou esse problema no abastecimento teria sido a oscilação de energia. Em uma cidade também aqui da região, em Ipiranga, uma parte de uma araucária acabou atingindo um ônibus escolar. Essa araucária quebrou e acabou atingindo esse veículo que estava estacionado em frente a uma casa. Essa residência também foi atingida. Não tinha ninguém dentro do ônibus, ninguém ficou ferido nessa situação e a prefeitura disse que já está trabalhando para poder consertar o ônibus. E como está em período de férias escolares, nesse momento não há nenhum prejuízo, então, para a região, para os moradores da cidade. Aqui em Ponta Grossa, de acordo com os corpos bombeiros, com o Corpo de Bombeiros e com a Defesa Civil, houve desde as 10 horas da noite de ontem até hoje, 15 ocorrências de destelhamento, 2 quedas de árvore em via pública e 3 quedas de árvores em casas. Ainda de acordo com os bombeiros, 2 precisaram ser cortadas, as outras foram apenas retiradas de galhos. 8 equipes trabalharam desde ontem às 10 da noite para realizar, então, inclusive, entregas de lona. No total foram 17 entregas de lona e ainda para atender um chamado de uma queda de uma parede de um prédio que estava em construção. Em nenhuma das ocorrências houve feridos. Hoje, durante a manhã, houve a limpeza de várias ruas da cidade por conta das árvores e dos galhos que acabaram caindo nas ruas, como na situação em que a gente está aqui no bairro Órfãos, onde parte também de algumas araucárias acabaram quebrando e caindo aqui no passeio público, na área da calçada. Robertson e Ana Carolina. Obrigado, Rafael. Muitas cidades do estado sofrendo com a passagem desse ciclone. Passou lá pelo Rio Grande do Sul, mas um impacto grande aqui também no Paraná. Para os próximos dias. Temos ainda uma condição de alertas, inclusive. Trago aqui para vocês essa situação. Temos uma baixa pressão aqui que deu muita força a esse sistema meteorológico. De maneira geral, acontecem muitos ciclones, esse muito mais forte, muito próximo à costa e com ventos muito intensos. E esta alta pressão vai trazer o frio de novo e com muita força para todos os paranaenses. Inclusive, mostro para vocês essa curiosidade. Hoje teremos mínima invertida. Em Curitiba, mínima de 9 graus à noite. Em Cascavel, a mínima de 8. Também será registrada no período noturno. E em Guarapuava, 7 graus. Depois que o sol for embora, despenca e a mínima chega aos 7 graus. Temperatura que despenca ainda mais durante a madrugada e também a mínima amanhã será muito baixa. Ainda falando sobre o ciclone extratropical que está na costa do Rio Grande do Sul. Para o estado gaúcho, risco de perigo, ventos fortes, grandes ondas, também com ventania chegando ao estado catarinense e parte do litoral catarinense.
também em alerta de perigo. Esse mapa é interessante, que mostra que para os Paraná, praticamente todas as cidades da metade sul ainda podem ter ventania do período da tarde até o ciclone se afastar para alto mar, ou seja, período da tarde, período da noite, ainda com muitos ventos. E o vento tem uma influência muito grande na sensação térmica. Então teremos ventania e teremos frio, o que deixa a sensação muito mais baixa do que a temperatura oficial, que já será baixa. A partir de sexta-feira, o frio intenso para todas as regiões do nosso estado e onde venta muito, a sensação será de mais frio ainda. Mostro para vocês esse mapa onde a gente tem possibilidade de geada. Centro-sul do estado, oeste do estado, as cidades do sudoeste todas, essas temperaturas serão tão baixas que há risco de formação de geada forte durante a madrugada e início da manhã. Mostro também que apenas no litoral um pouco mais de nebulosidade, mas pelo mapa, nada de chuva no nosso estado. Ventos fortes e temperaturas muito baixas, com termômetros marcando 1 grau negativo no sul do estado, 3 na região de Guarapuava, 2 em Cascavel, Foz do Iguaçu com 4 graus, Curitiba com 5, temperaturas extremamente baixas e com aquilo que eu disse, né, com muito vento, o que deixa a sensação térmica mais baixa ainda. Frio que continua, inclusive, no sábado. A gente pega General Carneiro, que registra temperaturas bem baixas, geralmente as menores do nosso estado. E repare na máxima de amanhã, também extremamente baixa, 13 graus de máxima apenas. Para o pessoal de Foz do Iguaçu, frio o dia todo, que o mínima de 4 graus entre sexta e sábado e a máxima não passa dos 16 graus. Na sexta-feira, volta a chover no oeste do estado no início da semana. Também mostro para vocês no norte. O impacto do ciclone é menor no norte do estado, mas também tem ventos um pouco mais significativos e a queda na temperatura chega a todas as regiões. E Londrina começa o dia com 6 graus amanhã, no sábado mesma temperatura e a tarde também será fria, com 18 graus para o londrinense, para o pessoal do norte do estado, 18 graus à tarde é temperatura baixa. E temos ainda Curitiba. Já contei para os nossos amigos da região que a mínima fica na casa dos 5 graus e a máxima não passa dos 15 graus. Teremos temperatura ainda mais baixa e chance de geada no sábado. Quando os ventos acalmarem, as geadas ficam um pouco mais fortes. Quando o vento está muito intenso, a formação de geada, mesmo com temperatura mais baixa, pode ser menor. E no estado catarinense, ainda pode chover durante a madrugada, durante a noite. E por isso, para as cidades da região da Serra Catarinense, hoje há alerta e possibilidade de neve. Para o Paraná, apenas geada e temperaturas muito baixas, sensação térmica bem baixa, justamente por causa dos ventos fortes e também dessa alta pressão polar que chega derrubando as temperaturas. Os estragos causados aqui no Paraná, provocados pela passagem do ciclone, também serão destacados no Jornal Hoje. Vejam os destaques. Olá, boa tarde, obrigado sempre pela companhia. Logo mais no JH, cobertura completa da passagem do ciclone pelo sul do país. Rios que transbordaram, árvores derrubadas, interdições em estradas. No Rio Grande do Sul, quase 500 mil pessoas estão sem luz. Hoje cedo, uma morte foi confirmada no estado. Na cidade de Rio Grande, uma árvore caiu em cima de uma casa e atingiu um morador. Depois de quase 24 horas, finalmente foi retirado aquele avião que derrapou ontem no aeroporto de Florianópolis. O avião que vinha de Guarulhos, São Paulo, deslizou na pista molhada e ficou atravessado. Apesar do susto, ninguém se machucou. Ventania e chuvarada também provocaram estragos no Paraná. Posto de gasolina, posto de saúde com telhado arrancado. E nas cataratas do Iguaçu, o volume de água está quase 6 vezes maior que o normal. 8 milhões e 600 mil litros por segundo. Também vamos falar no JH de um problema gravíssimo em São Paulo. A falta de policiais nas ruas e nas investigações de crimes. Tem mais flagrantes de assaltos pela capital paulista. Neste caso, um ladrão chega a atirar para o chão para obrigar as vítimas a entregar tudo rápido. E uma jovem de 21 anos morreu depois de ser atingida por uma bala perdida quando estava chegando em casa em Salvador. A gente se vê logo mais então no Jornal Hoje. Obrigado, um abraço e até já.
E muita gente mandando mensagem pelo aplicativo Você na RPC, mostrando também o impacto desse vento forte, né, Ana? Olha só essa imagem que a Rosa mandou pra gente, ela que é de Piraquara, aqui do ladinho de Curitiba, Rua Valfrido Belão. Ela manda e diz o seguinte, a Rua Piraquara, mandando a mensagem pra gente também. A Scarlett, ela diz o seguinte, ontem o IP em frente à minha casa caiu e eu acabei ficando com prejuízo. Obrigado, Scarlett. Olha essa outra imagem. Nossa. Da Patrícia Helena, o pinheiro atingiu em cheio o telhado do sobrado da casa dela ali, ela que também é da região de São Brás, é um bairro aqui da cidade de Curitiba, Rua Pedro Correia. E ela diz, inclusive, aqui o número 54, no São Brás. Impressionante. Os ventos foram muito fortes. Perto da meia-noite, as rajadas em Curitiba chegaram a 97 km por hora, uma das mais intensas registradas no nosso estado. O temporal veio avançando à medida que encontrou calor, encontrou também a resistência. E aí a chuva foi volumosa. Acompanhamos, durante toda a edição do meio-dia, os estragos espalhados pelas cidades do nosso estado. Agora estamos numa conexão estadual para te mostrar as principais consequências desses ventos intensos que estão associados a um ciclone extratropical na costa do sul do país. Esses ventos chegam até o Rio de Janeiro com força extrema, por isso à tarde ainda alguns alertas, avisos e a importância desse cuidado preventivo mesmo para que quem vai ficar exposto, vai sair, até mesmo a decisão de estacionar o carro, onde estacionar, pode ser determinante para evitar mais transtornos e prejuízos. Chegando ao fim, mais uma edição do Meio-Dia Paraná. Agora estamos para todo o estado do Paraná, mas recado importante para você que é de Curitiba e região. Amanhã, para você que é de Curitiba, para você que é do litoral, vai acompanhar um Meio-Dia Paraná especial. Meio-Dia Paraná deixa o estúdio e vai para a cidade de Colombo, a praça que fica em frente à Igreja Central, no centro da cidade de Colombo. Esperamos todos os amigos de Colombo para aquele abraço, para acompanhar os bastidores e desejamos a você uma ótima tarde. Obrigada pela companhia. Muito obrigado pelo carinho. Até amanhã. Meio-Dia Paraná. Oferecimento. Viscard. Faz muito mais por você. Sattrac. Proteção completa para seu veículo. E Unimed Londrina. Quem tem, tá tudo bem.